a mudança do nosso mindset. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, boa tarde para todos vocês. Se você está chegando agora, meu nome é Denise Cury, eu sou professora, doutora em engenharia de produção com ênfase em marketing. Fui professora durante muito tempo, pesquisadora e hoje eu sou mentora. E o meu propósito é ajudá-los a virem para esse mundo digital, para esse ambiente digital. E por que eu costumo começar pelo mindset? Porque eu falo o seguinte, o mundo digital, quando a gente faz opção de vir para o mundo digital, esse passa a ser o nosso negócio, o nosso trabalho. Então, se eu quiser ser bem-sucedida no meu trabalho, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer aquilo que eu estou trabalhando. Então, se o meu mundo agora ele passou a ser, ou se a minha fonte de renda agora passou a ser o digital, eu preciso me preparar para isso. E como é que eu vou me preparar? Estudando, conhecendo e me planejando. Né? Então, eu tenho que ter consciência de que, por exemplo, quando eu monto uma loja, eu faço alguns investimentos. Quando eu vou para o digital, eu também tenho que fazer alguns investimentos. Claro que esses investimentos são diferentes, eles são em proporções diferentes, mas é um negócio, passou a ser o meu negócio. E eu vou fazer uma opção pela área que eu vou trabalhar. Então, imagina o seguinte, eu quero trabalhar com cursos, eu quero trabalhar com e-books, eu quero trabalhar com mentoria, eu quero trabalhar na área da educação. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me especializar nessa área de educação. Então, eu preciso estudar, eu preciso fazer cursos para quê? Para conseguir me destacar nessa área da educação. Por quê? Porque este é o meu negócio. E uma das coisas que mais me chocou quando eu comecei a estudar os temas para o digital era que havia uma certa carência em se preocupar com a formação dessa base empreendedora. Né? Mas, poxa, se esse é o meu negócio, eu tenho que ter essa visão de futuro, eu tenho que conhecer o meu mercado. E aí sim eu vou começar a vender o meu produto, mas antes de vender o meu produto, eu tenho que ter um produto para vender. Então, por onde que eu vou começar? Qual que é o meu primeiro passo? Quando a gente trabalha no digital, ontem eu falei um pouquinho sobre a persona. Lembram-se disso? Eu comentei com vocês. Uma das coisas que me deixa mais tranquila quando eu tenho que gravar uma live é o fato de eu estar conversando com uma persona. Né? Então, e quem que é essa persona? Essa persona é o meu público-alvo. É a pessoa que eu estudei para poder entregar o meu produto. Então, eu faço um desenho mental sobre como que é essa pessoa, quantos anos ela tem, onde ela trabalha, onde ela vive, o que ela faz, quais são os lugares que ela frequenta. Então, em marketing, o que eu digo? Eu faço uma segmentação ou eu procuro analisar todo esse comportamento dessa pessoa. Né? Então, quando eu trabalho em marketing, o que eu faço? Eu faço uma segmentação de mercado. Como que eu faço isso? Eu faço isso estudando, por exemplo, os dados comportamentais. Como é que essa pessoa se comporta na hora da compra? Eu faço isso estudando os fatores psicográficos. O que são os fatores psicográficos? São os fatores psicológicos que influenciam no modo de ser da pessoa. Eu estudo os fatores sociais. O que são esses fatores sociais? Eu costumo falar que os fatores sociais é a minha turma, né? E por que eu faço tudo isso? Eu faço tudo isso para eu entender melhor quem que é o meu
cliente, quem que é a minha persona. Então imagina, quando eu estudo os fatores comportamentais, o que eu estudo? Como essa pessoa comporta na hora de comprar, o que ela compra, se ela para no caminho de casa, numa loja de conveniência para comprar alguma coisa ou não, se ela tem, se é ela responsável pela compra da família. Quando eu estudo os fatores psicológicos, os psicográficos, o que eu olho? O que influencia no jeito de ser dela? Então, por exemplo, os hábitos que ela tem, os programas que ela assiste, algumas características familiares, né? E quando eu olho os sociais, o que eu olho? Eu olho a questão do quais são os restaurantes que ela frequenta, se ela tem religião ou não, como que essa religião influencia no comportamento dela. Então, e para que eu faço tudo isso? Eu desenho tudo isso para tentar compreender melhor como que essa pessoa, por exemplo, compra, como que essa pessoa decide no momento da compra, quais são as dores que essa pessoa tem, quais são as dificuldades que ela tem. Ontem, o que eu falei? Ontem eu falei sobre as objeções. Então, eu estudo o comportamento de compra das pessoas para tentar entender quais são as objeções dessas pessoas. Então, eu junto tudo isso e o que eu faço? Eu desenho essa pessoa. E a partir daí, eu começo a conversar com essa pessoa. E tudo o que eu faço desse momento em diante é para essa pessoa, é para entregar para essa pessoa. Tá? Então, por isso que a persona, ela é super importante e às vezes ela acaba sendo até mal preparada, mal estudada, porque a persona, ela é o alicerce de todo o meu negócio. Então, imagina o seguinte, imagina que eu vou criar um curso. Para quem que é esse curso que eu vou criar? Né? Quantos anos tem o meu aluno, quais são os interesses dele, como que ele estuda, como ele se comporta. Tudo isso eu preciso considerar na hora que eu estou criando um produto para poder transpor uma barreira que é a barreira que vai protegê-lo das compras. Denise, como assim? Não estou entendendo. Eu costumo falar o seguinte, as pessoas, elas têm uma certa barreira de proteção. Então, o que me faz comprar ou deixar de comprar um determinado produto? O momento que eu estou, o momento financeiro que eu estou, meu nível de educacional, meu nível cultural. Então, isso vai me fazer comprar ou não. Então, imagine o seguinte, eu estou me casando agora. Qual que é o meu foco de compra? Qual que é o meu foco de gastos? Né? Com o que eu estou preocupada? Eu estou preocupada com decoração da casa, comprar sofá, geladeira, os móveis e tal. Então, isso vai fazer com que os meus olhos estejam voltados só para compras relacionadas a isso. Se eu trabalho com marketing, o que eu preciso fazer? Eu preciso transpor essa barreira e mostrar para essa pessoa que ela tem que olhar para outros pontos também. Se interessar por outras coisas também. Então, eu preciso mostrar para ela quais são as vantagens que ela tem em consumir determinados produtos. Para quê? Para conseguir transpor essa barreira. Então, é isso que eu penso quando eu crio uma persona, e é por isso que eu crio uma persona. Então, eu crio para conversar com ela, para entender melhor quais são as necessidades dessa persona, para conseguir trazer produtos que atendam às suas necessidades e que, principalmente, ajude a solucionar os problemas dela. Né? Então, eu costumo falar o seguinte, a gente faz um produto, não é para nós. Né? Ninguém cria um produto para si. O nosso produto é para o outro. E se eu quiser ter sucesso com o meu produto, o que eu preciso? Eu preciso conhecer bastante o outro. Então, esse é o papel da persona. Né? O papel da persona é me ajudar a entender melhor todo o meu público e ajudar a oferecer
o melhor produto para esse meu público. Bom, uma outra coisa que é muito importante quando a gente trabalha com marketing digital, e isso é sim uma grande dificuldade da gente que trabalhou muito tempo na área acadêmica, é a questão do mercado, né? Então, quando eu dou aula para um curso, o que eu aprendo? Eu aprendo que todos os meus alunos são iguais e eu aprendo a tratar todos os meus alunos da mesma forma. Nós somos treinados para isso. Quando a gente vem para o digital, a gente começa a trabalhar com um público bastante específico, né? Por quê? Porque eu não consigo atender todo mundo, eu não consigo falar para todo mundo. Então a gente fala assim, quem quer falar para todo mundo não fala para ninguém. Então o que eu preciso? Eu preciso pegar este mercado enorme que está por aí e segmentar esse mercado várias vezes até eu atingir o meu nicho, ou até eu atingir aquele público bem específico que eu quero trabalhar. Então, vamos voltar de novo para a história do marketing, né? Quando eu estudo marketing, o que é mercado? Mercado é um espaço físico onde existe conjunto de pessoas com desejos e necessidades e habilitação para um determinado produto. Partindo da necessidade, que é o mais básico, o que são as necessidades? As necessidades tem um autor chamado Maslow que criou um modelo chamado a pirâmide de Maslow. Como é que funciona a pirâmide de Maslow? Então, a gente parte das necessidades físicas até as nossas necessidades mais transcendentes. Quando Maslow criou a pirâmide dele, ele criou a pirâmide com 5 níveis. Hoje, a pirâmide de Maslow, a gente estuda ela com 8 níveis, sendo que 3 desses níveis eles foram descobertos pós-mortem, quer dizer, depois que Maslow morreu, foram encontrados alguns documentos que permitiram aumentar essa pirâmide. E hoje essa pirâmide vai até o nível de transcendência. Então, por que a gente estuda a pirâmide de Maslow? Para a gente conhecer as necessidades humanas. Então, a gente parte das fisiológicas, vai para as necessidades de segurança, vai para as necessidades sociais, necessidades de afeto, de autorrealização, necessidades cognitivas, necessidades de estética e a transcendência. Pois bem, e não necessariamente nessa ordem, porque Maslow ele falava que a partir do momento que uma necessidade ela é satisfeita, surgem novas necessidades, né? Então é como se fosse uma escala. Mas pode ser que eu chegue em uma determinada necessidade e tenha que retroagir porque alguma outra necessidade deixou de ser satisfeita. E o que é o desejo? O desejo é algo mais. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade fisiológica que é a necessidade da alimentação. Mas, à medida que essa necessidade foi sendo satisfeita, né, então hoje eu tenho comida na minha casa, começam a surgir os desejos, né? Então eu tenho desejo de ir num restaurante legal, eu tenho desejo de ir num restaurante da moda. Então, esses desejos, eles vão surgindo à medida que aquelas necessidades elas vão sendo satisfeitas. Então, de novo, o que é mercado? É um conjunto onde tem pessoas com desejos e necessidades por determinados produtos e a habilitação. Tá bom. Desculpa, necessidade tudo bem, desejo tudo bem. E agora a habilitação. O que é isso? A habilitação é eu poder usar aquele produto, poder pagar e saber usar. Então, eu posso ter um desejo fisiológico, que é o da alimentação, eu posso ter a necessidade de comer no restaurante da moda, mas eu não tenho habilitação para isso, ou seja, eu não tenho dinheiro para pagar, né? Se as pessoas que não têm desejo para pagar aquele restaurante da moda, elas não fazem parte daquele mercado. Por quê? Porque está faltando uma condição, que é o quê?
é a habilitação. Essas pessoas não estão habilitadas para consumir o produto, tá? Bom, então, isso é o mercado. Só que o mercado é uma coisa muito grande, é uma coisa muito abrangente. Então, vamos pensar no mercado do sabonete, por exemplo, né? Sabonete é um produto que todo mundo tem necessidade de, né? O mercado de sabonete é um mercado enorme, as pessoas têm necessidade, as pessoas têm desejo e a maioria das pessoas tem habilitação para consumir sabonete. Por quê? Porque o sabonete é um produto barato, né? Só que dentro deste mercado existem determinadas pessoas que não se sentem atendidas por esse mercado, com os produtos que são ofertados nesse mercado, né? Então, por exemplo, existem pessoas que têm a pele seca, né? E elas não se sentem atendidas neste mercado. Então, o que a indústria faz? A indústria cria um produto para esse segmento específico. Então, por exemplo, o sabonete Dove, quando ele foi criado com o apelo de ser um sabonete para uma pele seca. Ou seja, ele pega todo aquele público que não estava sendo atendido por aquele mercadão, né? Bom, tudo bem. Então, eu peguei o segmento de pessoas que têm pele seca. A gente tem um outro sabonete que é o Albany, que ele segmentou em Albany masculino e Albany feminino. Por quê? Porque ele defendia que homem tem pele diferente de mulher. Então, ele busca dois segmentos diferentes, né? O segmento de homem, o segmento de mulher. A gente tem um segmento de crianças, então os bebês têm a pele mais delicada, então o bebê não entrou nesse mercado de massa, né? Eu tenho o segmento dos bebês. Só que mesmo assim, imaginem que ainda existam pessoas que não se sintam atendidas dentro deste segmento, né? Do segmento de sabonete para bebê, do segmento de sabonete para pele seca, do segmento de sabonete para homem, segmento de sabonete para mulher, né? São pessoas que têm necessidades um pouco mais específicas, então elas não querem só um sabonete, elas querem um tratamento de pele, por exemplo, né? Então, o que elas vão fazer? Elas vão buscar, por exemplo, uma empresa de cosmético que venda um tratamento de pele na forma de sabonete. Então, que é isso? É um segmento do segmento. Como que chama isso? Chama nicho, né? Então, o que é o nicho? É um grupo de pessoas que está dentro de um segmento e que, ainda assim, não se sente atendida, né? Ok. Agora, imagina que dentro desse segmento de pessoas ou dentro desse nicho de pessoas que estão usando o sabonete cosmético, existam pessoas que tenham alergia, ou seja, elas ainda não estão sendo atendidas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, dentro de uma farmácia de manipulação, criar sabonete só para pessoas que têm alergia. Então, o que é isso? Isso é o nicho do nicho, tá? Ou ainda eu posso ter um sabonete que é feito sob encomendas. Esse é o marketing one-to-one. Então vamos trazer isso para o nosso mundo. Quanto mais eu segmento, quanto mais eu nicho, mais eu me aproximo das pessoas. Quanto mais eu segmento, quanto mais eu nicho, mais eu conheço a necessidade das pessoas. Quando eu conheço muito bem essa necessidade, eu consigo trazer produtos que atendam melhor a necessidade dessas pessoas, tá? Então, por que eu nicho? Eu nicho para atender melhor. Por que eu busco o nicho do nicho, que é para atender melhor ainda, né? Por que eu busco subnicho, que é para atender melhor ainda? Eu conheço muito bem aquele meu público, né? A minha persona, ela está dentro do subnicho, tá? E uma coisa que
para vocês não esquecerem, tá bom? É uma dica para vocês não esquecerem. Se quanto mais eu me aproximo, melhor fica o meu produto. Se quanto mais eu me aproximo, mais eu atendo a necessidade, mais eu posso cobrar pelo meu produto, tá? Então, eu tenho no subnicho, por exemplo, eu vendo uma Ferrari. Quantas Ferraris eu vendo por ano? Algumas. Mas essas poucas que eu vendo, elas são suficientes para me trazer o retorno financeiro, tá? Então, quando eu nicho, eu tenho que trazer um retorno financeiro, tá? Pois bem, existem duas formas de eu ter o retorno financeiro. Ou vendendo pouco e tendo um preço premium, ou ganhando em escalabilidade, tá? Por que eu nicho tanto no digital? Primeiro, para conhecer melhor o meu cliente, para entregar um produto muito mais adequado e para ganhar escalabilidade, né? Por quê? Porque a hora que eu ganho a escala, é aí que vem que eu tenho todo o meu retorno, aí começa a surgir o retorno. Então é por isso que no mundo digital, você saber trabalhar com nicho, é por isso que ele é tão importante, tá? Por quê? Porque eu conheço muito bem o meu cliente, eu falo de perto com ele, eu falo olhos nos olhos com ele, né? E eu consigo atender melhor esse meu cliente. Se eu consigo atender melhor, qual que é a consequência disso? Vender mais. Então, com isso, quais são os 2 pontos que eu abrangi? A criação de uma persona e a criação do subnicho, né? Do nicho. E isso parece que não, mas assim, eu acho que é uma das maiores, acho não, tenho certeza, é uma das maiores dificuldades no digital, é a pessoa encontrar o nicho dela, né? E eu acho que isso é tratado ainda de uma forma muito superficial. Bom, Denise, tá bom, você encontrou o seu nicho, né? Então, por exemplo, no meu caso, com quem que eu trabalho? Eu trabalho com pessoas, com profissionais do conhecimento, né? Então, essa é a minha persona. Então, quando eu falo com essas pessoas, o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar afinar um diálogo com elas. Entre mim e essas pessoas existe uma tela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essa tela suma. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me aproximar das pessoas? Entendendo como que é o cotidiano delas. Por isso que eu falei para vocês, quando você vai segmentar, você tem que conhecer o comportamento, você tem que conhecer o psicográfico, você tem que conhecer o social. Para quê? Para se aproximar bem. Então, tá bom. Eu cheguei nesse meu público que são os profissionais do conhecimento. Será que esse é o meu público correto? Como é que eu vou saber? Bom, existe uma série de ferramentas que a gente utiliza na internet para a gente identificar como que é esse público, ou se eu estou conseguindo atingir o público correto, ou se eu consegui delimitar o meu nicho de uma forma correta. E uma dessas formas, né, é com o uso do Google Trends. Como que eu faço isso? Dentro da ferramenta Google Trends, o que eu faço? Eu começo a jogar determinadas palavras-chave para ver como que essas chaves estão sendo pesquisadas na internet. Então, o que eu faço? Eu tenho uma planilha onde eu jogo palavras-chave para esse meu nicho de mercado. Então, se eu estou trabalhando com educação, eu jogo algumas palavras do tipo conhecimento, do tipo aula. São palavras que eu sei que aquele meu público utiliza. E coloco tudo isso numa planilha, né? E aí eu vou computando quantas vezes isso apareceu. E depois, qual que é o meu segundo passo? Dentro dessas palavras-chave que eu escolhi, eu ainda vou afunilar mais ainda.
Então, por exemplo, imagina que eu quero trabalhar com professores da área do direito, né? Então, eu vou jogar a palavra-chave professor de direito, eu vou jogar a palavra-chave concurso da OAB, eu vou jogar uma palavra-chave tributário. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou testando o meu nicho para ver se aquele meu nicho é um nicho bom, se eu estou delimitando corretamente o meu nicho e se eu posso apostar minhas fichinhas nele. Porque uma das coisas que eu também já falei para vocês é a história do Ikigai. O que é o tal do Ikigai? Eu tenho que trabalhar com aquilo que eu amo, com aquilo que eu sei, mas com aquilo que também tenha uma demanda de mercado, né? Então, se eu quero trabalhar com nicho de profissionais do conhecimento, precisa haver uma demanda dos profissionais de conhecimento para aquilo que eu estou ofertando. E o que eu preciso fazer? Pesquisar se aquilo que estou ofertando está sendo buscado por esses profissionais. É dessa forma que eu vou delimitando o meu nicho. É dessa forma que eu vou percebendo se o meu nicho está correto ou não. Bom, feito isso, qual que é o próximo passo? Eu não estou sozinha, nunca, né? Então tem um autor de estratégia chamado Marquides, que ele fala que a liderança é provisória. O que significa isso? Significa que cada vez que a gente atinge uma posição legal, o nosso concorrente está lá no nosso cangote querendo aquela posição para ele. Bom, o que eu já fiz? Eu já segmentei meu mercado, já escolhi meu nicho, já escolhi a minha persona, já delimitei o meu nicho, né? Procurando, jogando as palavras-chave e ver como essas palavras estão sendo buscadas ou não, se tem interesse ou não. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha na concorrência. Porque assim como eu, outras pessoas estão oferecendo produtos para esse nicho que eu escolhi. Será que está tendo demanda? Será que o meu concorrente está tendo sucesso? Será que... O que ele está ofertando? Então, o que eu faço? Eu começo a pesquisar como é que os meus concorrentes estão indo também. Não para fazer o que eles fazem, não para copiar o que eles estão fazendo, mas para pesquisar como é que está indo aquele mercado, como é que as coisas estão acontecendo, né? E uma outra liçãozinha de estratégia que eu vou deixar para vocês é a história do Oceano Azul e do Oceano Vermelho. O Oceano Vermelho é onde a gente tem bastante concorrente, né? Então, se a gente tem bastante concorrente naquele oceano, ele fica vermelho de sangue, tá? Decora. Fica vermelho por causa da briga. Por quê? Porque as pessoas estão brigando, né, por aquele pedacinho de oceano. Isso é bom? Isso é bom. Por quê? Porque mostra que aquele produto que eu estou oferecendo está correto. Ele tem bastante demanda. Por quê? Porque tem bastante gente lá, né? Agora, é muito mais difícil de eu brigar. Então, se eu sou pequenininha, se eu estou começando agora, eu não vou brigar num mar cheio de tubarões. Eu vou brigar num mar mais tranquilo, num mar onde eu consiga identificar as demandas, mas onde eu também consiga brigar, onde eu também consiga nadar, né? Então, eu vou buscar o meu oceano azul, né? Oceano onde existe a demanda, tá? Só que a concorrência nesse oceano ainda não está tão agressiva. Como eu sou pequenininha, o que eu preciso? Eu preciso começar a nadar num oceano que seja mais azul, porque senão o que vai acontecer? Eu vou ser engolida pelos tubarões, tá? Então, por que eu olho os meus concorrentes, né? Eu olho para conhecer o tamanho do mercado
onde eu estou brigando, né? Então, quem que está lá, como que esses caras brigam, como eles oferecem o produto, o que que eles estão oferecendo. Eu vou falar um pouquinho de preço, mas eu vou falar muito superficialmente, porque depois eu quero falar isso com vocês de uma forma mais carinhosa, mais detalhada. Mas, por exemplo, eu olho o preço que meu concorrente cobra, de novo, não para cobrar o mesmo preço que ele está cobrando, mas para verificar a oferta dele. Por quê? Porque preço é uma questão de valor. Então, depois a gente vai conversar com mais carinho sobre isso, porque isso é um tema super importante. Mas, enfim, toda essa andança pela concorrência é justamente para entender o que eles estão fazendo. Então, o que eu falo? Quando a gente começa a trabalhar no digital, existe toda uma base anterior que você precisa trabalhar. O marketing digital é a ponta do iceberg. O marketing digital é aquilo que a gente vê. Eu preciso saber fazer um marketing digital bem feito? Preciso, né? Eu tenho que saber fazer um marketing digital bem feito. Só que eu vou fazer um marketing para vender o quê? Né? Então, tem um passo anterior, que é o passo da construção do meu produto, da construção da minha oferta, da identificação do meu cliente, do trabalhar o mercado, do me planejar para o futuro. Por exemplo, será que eu tenho todas as competências que eu preciso ter para atender aquele nicho de mercado? Eu estou falando de competência, né? Então, eu gostaria muito de trabalhar com um determinado nicho de mercado. Será que eu tenho a competência para? Ou eu posso me treinar, ou eu posso buscar cursos, ou eu posso me aprimorar para atender melhor aquele nicho de mercado. Tá? Bom, tudo isso para falar o quê? Quando a gente vai para o digital, a gente precisa promover uma mudança de mindset. A gente precisa vestir a cabeça do empreendedor, a gente precisa vestir a cabeça do dono de negócio e encarar essa nova jornada como um negócio, né? Agora eu sou uma empresa, né? Denise Cury é uma empresa e, sendo uma empresa, eu preciso começar a me comportar como uma empresa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vi que agora entrou um comentário: valor não é dinheiro. Não, valor não é dinheiro, valor não é preço, né? Isso é super importante. Valor está relacionado a como o cliente enxerga o seu produto, né? Por isso que eu falei que eu vou tratar desse tema de uma forma mais profunda, com mais carinho, né? Porque a criação de valor, né? Você gerar valor para entregar ao mercado, isso é muito importante, né? Gente, muito obrigada, né? Sábado à tarde, né? Sabadão, hora do almoço, né? Vocês aqui comigo, então eu só tenho a agradecer. E amanhã tem mais, né? Amanhã não. Segunda-feira, 7 horas, horário de Brasil, né? E, mais uma vez, se vocês tiverem perguntas, mandem para mim, porque o meu objetivo é não deixar ninguém com dúvida. O meu objetivo é trazer vocês para o digital, que vocês vivam do conhecimento de vocês com bastante liberdade, sendo bem remunerado e sendo bem respeitado por isso, tá bom? Então, gente, até segunda, um beijo no coração e muito obrigado pela presença de vocês.